Olá, pessoal. Eu queria mostrar para vocês então um exemplo de classificação usando redes neurais, usando MLP, usando multilayer perceptron. E eu vou usar o banco de dados de cardiotocografia, que é um banco de dados público, está no CI, e ele é um banco de dados de um exame extraído, dados extraídos de um exame que é feito no feto, que extrai várias informações, como, por exemplo, o número de batidas por minuto do coração, o número de acelerações, contrações uterinas e um monte de outros dados. Ele extrai um monte de dados e um médico classifica, o médico vê o exame e classifica como normal, suspeito ou patológico. Né? Patológico tem algum problema, suspeito o médico ainda não sabe, precisa de exames complementares e normal, o bebê está normal. Para facilitar aqui o nosso vídeo, eu fiz eu mesclei, né, eu juntei a classe suspeita e a classe patológico numa classe só. Então a gente tem só duas classes. A gente tem a classe normal, os bebês normais, e a classe suspeita ou patológica. E a ideia é que a rede neural consiga substituir o médico consiga fazer a mesma classificação que o médico conseguiu. Então aqui eu tenho os dados já em Excel, como aparece no CI. E aí aqui você tem os dados que foram extraídos do exame, então dados numéricos, né? Tem vários dados aqui, frequência cardíaca, um monte de outras coisas. E eu separei em duas planilhas. Uma planilha tem os dados e a outra planilha tem o alvo, o target. Né? O target, então, é se o bebê é normal ou se o bebê é suspeito. Então, por exemplo, esse primeiro bebê aqui está como suspeito. Né? Esse outro bebê aqui está como normal. Os targets sempre são assim, zeros e uns. Né? 0, 1 para suspeito, 1, 0 para normal. Target de rede neural é sempre assim, né? A gente chama disso de target ortogonal. Né? Bom, já estou com o MATLAB aqui aberto, já no diretório que eu tenho XLS. Eu vou abrir aqui o aplicativo Neural Net Pattern Recognition, que é o que faz o treinamento da rede neural. Né? Então, vou abrir Next. Aqui eu carrego o meu banco de dados. Ele abre uma tela de importar dados. Você simplesmente dá Next, Finish. Ele carregou. E aqui nos targets você clica e carrega os targets. Mesma coisa. Next, Finish. Ele carrega. Os seus dados podem estar em formato de coluna ou em formato de linha. Né? No meu caso, eu estou em formato de linha. Dá para descobrir aqui porque ele diz que eu tenho 24 amostras, mas na verdade são 2.126 amostras. Né? Então, quando você clica aqui, aí sim ele diz que são 2.126 amostras. Ou seja, seus dados podem estar organizados em colunas ou em linhas. No meu caso, está em linhas. Você dá Next aqui e aqui você seleciona a porcentagem de treinamento, validação e teste. Como eu não fiz nenhuma separação no banco de dados previamente, eu vou colocar uma porcentagem, pelo menos uns 15% para testar, dá 300 bebês por ser usados para testar. E aqui na validação eu vou botar uns 10%, você pode mexer o que você quiser nisso, 213 bebês vão ser usados para validação. Teste é para você saber se o modelo funcionou. Validação é um processo em que, durante o treinamento, ele verifica se a rede continua aprendendo, né? Se a rede ainda está aprendendo, e se a rede não estiver mais aprendendo, ele para o processo. Então, isso é que serve a validação. Quando você dá Next aqui, ele pergunta o número de neurônios, e para classificação, o ideal é que você use mais ou menos próximo da metade do número de dados que você tem. Então, aqui eu tenho 24 inputs, são 24 dados extraídos do banco de dados do exame, né?
24 dados por bebê, por exame. E o ideal é que você use alguma coisa perto de 10 ou 12. Então, eu vou botar aqui 12, que é a metade. Aí você pode usar qualquer valor e não necessariamente 12 é o melhor. Então, esse aqui é o número de neurônios na camada escondida, o número de neurônios da rede neural. Você dá Next e ele cria a rede e você tem aqui a opção de treinar. Então, você treina a rede, é rapidinho, treinou. E o ideal aqui é que você clique em Plot Confusion. E aí ele vai mostrar a matriz confusão do treinamento, da validação, dos testes e de tudo. O mais importante é essa daqui, ó. Essa daqui é a mais importante, que é a de teste, né? Porque ela mostra qual é a porcentagem de bebês classificados corretamente nos 300 e poucos bebês que a gente separou. 319 bebês, não é isso que a gente separou só para o teste. E aqui você vê que a rede acertou 94% e errou 6%. Né? Isso é bastante razoável, considerando que a rede não viu esses 319 bebês, não viu os exames desses 319 bebês, ele só viu o treinamento. Então é bastante razoável. Você vê aqui a rede acerta muito melhor a classe 1, que é a classe normal. Né? A rede não acerta tão bem a classe patológica. Então, de vez em quando, ele coloca ele tende para a classe 1, né? Ele tende para colocar os bebês como normais, certo? Então, esses são os dois números mais importantes, os três números mais importantes são esses aqui. Né? Há uma tendência a acertar mais a classe 1 e eu tenho 94% de acertos gerais. Então, eu posso daqui fechar e voltar e escolher, de repente, uma outra quantidade de neurônios. Eu posso escolher, por exemplo, 10 neurônios e treinar novamente e verificar se com 10 neurônios houve uma melhora. Você vê que não houve, olha só. 12 neurônios acertava mais. Né? E toda vez que você estiver falando sobre redes neurais e sobre classificação, o ideal é que você teste várias arquiteturas com diferentes valores, diferentes número de neurônios na camada escondida para verificar qual o melhor, né? Qual a melhor arquitetura que leva aos melhores resultados. Né? Tem muito mais coisa aqui para pesquisar além disso, né? Mas basicamente essa é a forma mais rápida de usar o MATLAB para treinar redes neurais com um banco de dados previamente obtido, certo? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.